Olá, caríssimos. Voltamos então e a pergunta deixada no bloco anterior foi: o princípio da identidade física do juiz se aplica ao processo penal militar? Para responder aquela perguntinha, o que é que eu perguntei para vocês? Eu cobrei um conhecimento básico, de que maneira funcionam os julgamentos no âmbito da justiça militar. E já respondi por intermédio do chamado escabinato. E o escabinato é esse julgamento com o órgão colegiado, que é a regra no processo penal militar. Nós vamos ter ali os chamados conselhos de justiça, conselhos de justiça, isso mesmo, conselho de justiça, que poderá ser permanente ou especial. Conselho permanente ou especial. Ok? Vamos lá? Eu vou colocar daqui a pouquinho no caderninho para vocês aqui, fiquem tranquilos, tá? O conselho permanente de justiça é o conselho que tem a competência de julgar crimes militares praticados por praças. O conselho permanente julgará os crimes militares praticados por praças. Já, de outro lado, o conselho especial é o conselho que terá a competência para julgar os crimes militares praticados por oficiais daquela instituição. Isso ocorre tanto no âmbito estadual, PM e Bombeiro Militar, quanto no âmbito da União. Tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito da União, ok? Então nós temos conselhos especiais e conselhos permanentes. No âmbito da Justiça Militar da União, o Conselho Permanente julgava o civil, quando o civil praticava um crime militar. Estivesse ele em concurso com praças ou mesmo em concurso, ou mesmo de forma isolada. Como nós vimos, se um civil estiver praticando um crime militar, no âmbito da União, quem julga é o juiz monocrático. Não haverá conselho de justiça. Ok? A alteração da Lei de Organização Judiciária Militar da União. Mas, então agora como é que ficou? Oficial praticou crime militar, conselho especial. Praça praticou um crime militar, conselho permanente. Vamos dar uma respirada e anotar isso aqui? Pode jogar na tela. O que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou abrir um slide. Fechou? Um slide em branco aqui, ó, para colocar para vocês. Vamos lá. Então nós temos aqui os conselhos de justiça, para que a coisa comece a clarear na sua cabeça, né? Eu tenho o conselho permanente, e tenho o conselho especial. O conselho permanente, ele vai julgar praças e o conselho especial vai julgar oficiais. Ok? Premissa básica. Os oficiais que compõem o conselho especial têm que ser superiores hierárquicos / mais antigos do que os oficiais que estão sendo julgados? Óbvio que sim. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou julgando um major réu. Meu amigo, no conselho especial são 4 oficiais, não é isso? 4 oficiais, mais o juiz togado, nós vimos isso. Tem que ser o quê? Coronéis ou tenentes-coronéis. Ou se tiver um major ali, aquele major tem que ser mais antigo do que o réu. Isso é premissa básica da hierarquia dentro da caserna, dentro do direito castrense. Fechou? Tudo bem? Então, muito cuidado com isso aqui, hein? Tem que ser mais antigo, tá? Bom, então você já viu. Eu estou julgando praças, Conselho Permanente de Justiça. Na sua prova, como é que pode vir? Conselho Permanente de Justiça. Ou aqui, ó, Conselho Especial de Justiça. Conselho Permanente, Conselho Especial. Então, o que é que nós temos? Nós temos o Conselho de Justiça, que é um órgão colegiado heterogêneo.
órgão colegiado heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque é formado por um juiz civil togado mais 4 oficiais daquela instituição, ok? Por isso, órgão colegiado heterogêneo. Tudo bem? Tranquilo isso? Bom, agora sim eu começo a entrar na minha pergunta. Como é que eu vou fazer para selecionar esses 4 oficiais que vão compor o conselho? Como é que vai acontecer, pessoal? Esses 4 oficiais, eles são escolhidos por sorteio. Há um sorteio. E como é que esse sorteio acontece? Esse sorteio, ele é trimestral para o Conselho Permanente de Justiça. Conselho Permanente de Justiça, ou seja, esse conselho é trimestral para o Conselho Permanente de Justiça. Então, olha o que vou dizer, volta para mim. Em relação aos processos do chamado Conselho Permanente de Justiça, o que é que eu tenho? Eu tenho troca dos 4 oficiais a cada 3 meses. Então, imaginemos que o processo penal militar começou hoje. Sorteio e convocação dos oficiais. 4 oficiais. 3 meses após, o que eu tenho? Novo sorteio. Esses 4 oficiais saem do processo, outros 4 oficiais vêm para o processo. 3 meses depois, novo sorteio. O que acontece? Eu tenho uma troca de oficiais para julgar aquele processo. O juiz togado, concursado, continua intacto. Continua intacto. Percebeu o funcionamento do Conselho Permanente de Justiça? Responde agora a pergunta. O princípio da identidade física do juiz se aplica ou não ao Conselho Permanente de Justiça? Bom, agora vamos à resposta. Preste atenção, daqui a pouco eu anoto aqui um esqueminha para você, tá? Vejam bem, a resposta no meu sentir técnica correta é: o princípio da identidade física do juiz, sim, vigora no processo penal militar para o juiz togado. Para o juiz togado concursado. Por quê? Porque, em regra, é este mesmo juiz que começa um processo penal militar com o recebimento da denúncia. É o ato do recebimento da denúncia que inaugura o processo penal militar. Lá no artigo 35, a gente vai ver isso. E ele vai, em regra, até o trânsito em julgado. Entretanto, em relação aos oficiais militares, aos juízes militares, como no Conselho Permanente existe essa troca trimestral de oficiais militares, em relação a eles não se aplica o princípio da identidade física do juiz. Por quê? Porque não são, em regra, os mesmos que vão fazer a instrução processual e vão participar da votação no julgamento final. Haverá uma votação. Cada juiz terá direito ao voto. Cada voto com o mesmo peso. Condenação, absolvição. Condenação, absolvição. Tudo bem? Então veja, a forma correta de responder essa pergunta é essa. Agora a pergunta muda. E em relação ao chamado Conselho Especial de Justiça? No Conselho Especial, que é aquele conselho que vai julgar os oficiais, eu não tenho sorteios trimestrais para a convocação, para o sorteio, para a convocação, o chamamento dos oficiais. Eu tenho sim um sorteio inaugural para que os oficiais venham convocados a compor o conselho e, em regra, meu amigo, minha amiga, o processo penal militar tem início, os oficiais que foram sorteados dão início ao processo juntamente com o juiz togado e são os mesmos que, em regra, vão até o final do processo. Não haverá, portanto, substituição trimestral dos juízes militares, percebam? Não haverá, portanto, substituição trimestral dos juízes militares. Percebeu? Muito importante isso aqui. Então, como não haverá substituição trimestral dos juízes militares, e o juiz togado é aquele que vai do início até o fim realmente,
É assim, inclusive, no próprio Conselho Permanente? A resposta aqui em relação ao Conselho Especial é sim. O princípio da identidade física do juiz se aplica quando estivermos diante da competência de julgamento do Conselho Especial de Justiça. Conselho Especial de Justiça. Vamos organizar essas ideias no caderninho? Pode jogar na tela, por gentileza. Eu vou só abrir aqui mais um slide em branco. Deixa eu só voltar aqui, ó. Vou abrir mais um slide em branco para a gente ter um pouco de liberdade para criar. Então vamos lá? Eu tenho então aqui o Conselho Permanente de Justiça. Eu tenho também o Conselho Especial de Justiça. Ok? Conselho Permanente, Conselho Especial. Permanente e Especial. Tudo bem? Em relação ao Conselho Especial, me parece que não há dúvidas. Ok? Aqui sim, em relação ao princípio da identidade física do juiz. E em relação ao Conselho Permanente? Bom, aí a gente tem que fazer a divisão, né? Por quê? Eu tenho aqui o juiz togado e tenho aqui os juízes militares. Veja, em relação ao juiz togado, sim, vigora o princípio da identidade física do juiz, porquanto é o mesmo juiz togado do início ao fim do processo. Ele preside a instrução, ele vai prolatar a sentença. E em relação aos juízes militares, não. Por quê? Há sorteios trimestrais. Ou seja, eu tenho ali troca dos juízes militares. Você vai ver aí, às vezes, até questão. Então tenha muito cuidado, e aqui vai uma observação, hein? Você vai ver julgados, você vai ver questão te afirmando que em relação, olha o que eu vou dizer, que em relação ao Conselho Permanente de Justiça, que em relação ao Conselho Permanente de Justiça, não se aplica o princípio da identidade física do juiz. Se esta informação vier na prova objetiva e a banca der como certa, eu vou tentar anular para vocês isso. Por quê? Tecnicamente não está correto. Por quê? Meu amigo, minha querida combatente, olha isso aqui. O juiz togado, ele fica até o final do processo. Ele fica até o final. Então tem identidade física do juiz em relação ao concursado, ao juiz concursado, ao juiz togado. Ok? Concursado para ser juiz. Mas não tem em relação aos militares, em razão do sorteio trimestral. Então, na prova, muito cuidado. Por isso é que eu acho que esta poderia ser uma excelente questão de prova oral. A banca vai te perguntar isso aqui. Por quê? Para ver se você conhece o processo penal militar. Se você tem bagagem jurídica. Você conhece o processo penal militar? Quer dizer, isso aqui é a pergunta, na minha opinião, deveria, em todo o concurso, deveria vir com essa pergunta. Né? Então, cuidado nessa observação aqui, ó, com as questões de prova. Tá bom? Se vier uma questão objetiva afirmando que no Conselho Permanente não vigora o princípio da identidade física do juiz, na minha opinião, essa questão é questionável. Por quê? Porque eu estou provando para vocês aqui que o juiz togado fica do início ao fim do processo. Ok? Agora, em relação ao Conselho Especial de Justiça, nenhuma discussão acadêmica em relação a julgados dos tribunais, nenhuma discussão. Por quê? Porque não tem sorteio trimestral. São os mesmos juízes que vão acompanhar a instrução criminal
e vão prolatar a decisão final. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso? Então, muito cuidado com essa situação. Pode voltar para mim? De qualquer maneira, ainda que não caia este tema na sua prova objetiva ou oral, por que eu fiz questão de trabalhar isso com vocês? Porque para quem nunca viu o tema ou a disciplina processo penal militar, já parte de uma bagagem um pouco maior, de uma visão correta dos julgamentos da justiça militar. Tudo bem? Dá um traço, joga na tela e vamos trabalhar o próximo princípio. Olha só o que eu tenho para mostrar para vocês. Antes disso, só rapidamente aqui, ó, julgamento dos tribunais, tá, pessoal? TJMMG, olha aqui, TJMMG, Coronel Rubio, à época era inclusive o presidente do coronel, era presidente do tribunal, tá? O que ele fala? Olha aqui, olha o julgado dele, inaplicabilidade do princípio da identidade física do juiz na justiça militar do Estado, tá? Eu entendo que, veja, não está tão correto esse julgado, tá? Não dá para afirmar isso não, hein? Exatamente como eu coloquei para vocês na aula de hoje, tá bom? Superior Tribunal Militar, um outro julgado aqui, vamos ver o que está colocando. Não prepondera na Justiça Militar da União o princípio da identidade física do juiz, ok? É o entendimento aqui do STM, não prepondera. Mas o que ele coloca? Excetuando os juízes militares do Conselho Especial. Por que o Conselho Especial? Porque, como vimos, no Conselho Especial não há troca trimestral. Não há troca trimestral. Tá bom, pessoal? É assim que entendem os tribunais. Vamos para frente? Próximo princípio, princípio da investidura. Princípio da investidura. Bom, a pergunta inicial é: os oficiais que compõem o conselho, ainda que de forma temporária, gozam da aplicação do princípio da investidura, ainda que eles não tenham ingressado naquela função por meio de aprovação em concurso público? Pode voltar para mim. Será que esses oficiais, eles gozam do princípio da investidura? Dá para dizer que na justiça militar há o princípio, a aplicação do princípio da investidura? Bom, pessoal, vamos lembrar que o exercício da judicatura, da magistratura, o exercício de juiz, não necessariamente exige prévio ou prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. A regra constitucional é essa, mas nós temos exceção. Dá um exemplo, professor. Vai para o seu artigo 94 da Constituição. Ali nós temos a regra do chamado quinto constitucional. O que é que o quinto constitucional traduz? Ele traduz a possibilidade de nomeação de desembargadores, de membros dos tribunais, desembargadores, sem concurso público. Porque ali eu tenho a composição de promotores de justiça, que não fizeram concurso para juiz, e também de advogados, que não fizeram concurso público para nada, advogados que são ali alçados ao status de desembargadores. E eles sobem pelo quinto constitucional. Dá um exemplo, vou dar dois aqui. Professor, aliás, vou dar três exemplos, tá? Professor Paulo Rangel, professor de processo penal, um dos mais conhecidos do Brasil, lá no Rio de Janeiro, era procurador de justiça, promotor de justiça, portanto, membro do MP, procurador de justiça, e ele foi convidado e aceitou assumir como desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o professor Paulo Rangel fez concurso para juiz? Não. Mas tem investidura no cargo público? Tem. Pelo quinto constitucional. É uma investidura constitucional. O segundo exemplo, professor Alexandre Vitor de Carvalho, o A. Carvalho. Teve até cursinho preparatório aqui em BH, inclusive. A. Carvalho. Ficava ali no bairro Santa Efigênia. Inclusive já fui aluno lá do A. Carvalho, há muitos anos. Ok? Do saudoso professor Valdemar Arimateia, procurador de justiça, professor de processo penal, saudoso, infelizmente faleceu recentemente, né? Uma grande perda natural de Abaeté, grande professor
e grande pessoa, Valdemar de Arimateia. Uma pena, né? Um falecimento precoce do professor Valdemar. Uma pena, deixa realmente aí saudades para quem gosta do direito, para quem aí aprecia o Ministério Público. Sem dúvida, quem conheceu o professor Valdemar sabe da falta que ele faz, não só a ciência jurídica, mas também em sala de aula. Era muito engraçado, contava os casos de Abaeté e misturava com o processo penal, você aprendia rindo, aprendia se divertindo, essa que é a realidade, né? É brilhante o professor Valdemar de Arimateia, ok? Teve uma aqui interessante que ele conta, só um parênteses, tá, pessoal? Em processo penal, que ele fez uma cota ministerial pedindo ao juiz para baixar os autos para novas diligências imprescindíveis, né, ao delegado de polícia. E o juiz indeferiu o retorno dos autos à delegacia de polícia, né? E aí ele comentava em sala de aula, a gente morria de rir, né? Ele voltou para ele, né? Ele fez uma cota ministerial em cima da decisão do juiz de indeferimento de retorno dos autos para DEPOL. Ele colocou lá: pois bem, denuncie Vossa Excelência. Tá bom, juiz, você tá achando que não tem que voltar para a delegacia? Faz o seguinte, oferece a porra da denúncia aí, brother. Tudo bem, denuncie Vossa Excelência. E aí voltou no juiz, né? O juiz viu, Valdemar, que isso, Valdemar, vem aqui e tal. Tirou do processo aquela decisão judicial de retorno dos autos, né, de indeferimento, e fez um novo despacho dizendo, não, a delegacia de polícia em determinação, a cumprimento da determinação ministerial e tal. Mas ele conta essa história não como... Ele conta rindo, né? Exatamente para falar do sistema acusatório, do processo penal, que o juiz não tem que se imiscuir na prova, na produção de prova do Ministério Público e aí por diante. Enfim, mas era muito divertido, né? E eu não me canso de recordar isso, né? Pois bem, denuncie Vossa Excelência, oferece denúncia. Se bem que do jeito que estamos no cenário atual, é mais ou menos o que está acontecendo, né? Vocês estão acompanhando, enfim, cenas de outros capítulos lá no meu direct. Manda mensagem para mim sobre isso lá fora aqui da plataforma, tá bom? Que isso aqui realmente não tem a ver com o processo penal militar. Então, voltando, veja aqui. O professor Alexandre de Carvalho é desembargador hoje do Tribunal de Justiça de Minas. Inclusive, o pai dele foi presidente do TJ. Nada é por acaso, hein? O pai do professor Alexandre de Carvalho foi presidente do TJ, desembargador, presidente. Tá aí o professor, em 8 a 10 anos de carreira no MP, virou desembargador do TJ. Se não me engano, está na terceira Câmara Criminal. Absolve, que é uma beleza, né? Caiu no professor Alexandre de Carvalho, ele absolve, tá? Os votos dele lá são bem complacentes. Não é uma crítica não, tá, pessoal? Isso aí faz parte, né, de um posicionamento jurídico. Ele absolve bastante. Ok? Terceiro exemplo, professor, no processo civil, né? No processo civil nós temos um doutrinador espetacular lá no Rio de Janeiro. Né? E esse professor espetacular do Rio é advogado, né? Fez a carreira na advocacia. E ele também foi alçado ao status de desembargador pelo 5º Constitucional. Professor Alexandre de Freitas Câmara. Quem gosta de estudar processo civil não cai no CFO, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui para vocês, 3 exemplos de que não precisa fazer concurso público específico para a magistratura para exercer atividade judicante. Existem formas de ingresso nos tribunais. Mais exemplo, a própria composição do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí Dias Toffoli, advogado do PT, né? Foi a AGU pelo presidente Lula, nomeado pelo presidente Lula a AGU, o advogado-geral da União. Ele fez concurso para a AGU para ganhar 20 e poucos mil por mês? Não, foi colocado como presidente, diretor-geral da AGU e depois virou ministro Supremo, ok? Você tem aí o próprio Ricardo Lewandowski, advogado. O próprio decano, né, ex-decano, que é recém-aposentado. O ministro Celso de Mello, né, membro do Ministério Público Paulista, ok? Você tem o próprio Alexandre de Moraes, que era membro do Ministério Público Paulista, depois ele saiu, ele se exonerou do cargo, foi ser ministro da Segurança Pública, secretário lá em São Paulo, etc. Depois virou ministro do STF. Você tem o próprio Luiz Roberto Barroso, ok? Que é procurador do Estado. Você tem a própria Carmen Lúcia, aqui de BH, não é de BH, mas ela viveu muito em BH, né? Professora daqui da PUC Minas, da nossa PUC Minas. Carmen Lúcia, ministra do STF, procuradora do Estado de Minas Gerais. Ninguém ali que eu citei fez concurso para magistratura.
Então perceberam que a investidura é evidentemente juridicamente possível, ainda que aquele indivíduo não tenha feito concurso público específico para a carreira da magistratura? Então aqui, também no escabinato, aqueles 4 oficiais que vão ali exercer a função específica naquele processo, eles também, há investidura no ato de posse temporária que seja para o julgamento naqueles processos específicos em que eles vão ali, naquele momento, de forma temporária que seja, mas há sim investidura naqueles atos. Eles estão investidos na condição de juízes militares. Fizeram concurso público para isso? Não, mas estão investidos, tá bom? Joga na tela por gentileza. Vem aí então, composição do conselho, já falei. O escabinato afasta o princípio da investidura? Não. O escabinato não afasta o princípio da investidura. Fechou? Próximo princípio está aí, a excepcionalidade ou o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar e duração razoável da prisão. Então, excepcionalidade da prisão cautelar e duração razoável da prisão. Pessoal, qual é a regra no Brasil? Essa altura do campeonato, acho que ninguém tem dúvida de que a regra no Brasil é a chamada liberdade. A regra é liberdade. A prisão, ela por si só, ela é uma exceção. Prisão é exceção no direito brasileiro. E em regra, essa exceção a rigor, essa prisão ocorre com o trânsito em julgado. Ao final do processo, em razão de uma sentença condenatória. Ao final, no processo, em razão de uma sentença condenatória. Por quê? A regra no Brasil, vou jogar para mim, é a liberdade. Então o indivíduo está aí respondendo ao inquérito policial militar, na fase da persecução penal extrajudicial, qual que é a regra? Que ele responda em liberdade. Promotor justiça ofereceu denúncia, o juiz recebeu denúncia, virou o processo penal militar. Qual que é a regra? Responder ao processo penal militar em liberdade. Chegou ao final do processo, sentença condenatória. A defesa interpõe recurso. Regra é, aguarda em liberdade. Bom, ao final, sentença penal militar condenatória transitada em julgado. Aquela sentença em que os efeitos tornarão-se imutáveis, a imutabilidade da coisa julgada, que também é uma regra, né? Existem exceções sim, mas não vai cair na sua prova. A regra é essa. O que é que nós temos? Aí sim, nós temos um rompimento com o status constitucional. Qual é esse status constitucional? É o status da chamada presunção de inocência. Esse status, chamado de presunção do estado de inocência, que para alguns da doutrina é a mesma coisa que dizer que presunção de não culpabilidade, foi rompido com o quê? Com o trânsito em julgado da sentença penal militar condenatória. E aí sim eu posso iniciar a execução de pena. A regra no Brasil é essa. Mas a exceção, sim. Existe prisão antes deste momento no processo penal militar? Resposta, sim. E existe prisão, olha o que eu vou dizer, hein? Anota isso. Cautelar, pré-cautelar e administrativa. Então, antes desse momento, eu vou ter prisão cautelar, prisão pré-cautelar e prisão administrativa. Essas 3 formas de prisões ocorridas anteriormente ao trânsito em julgado de uma sentença penal militar condenatória serão aqui trabalhadas a partir do nosso próximo bloco, rompendo, portanto, com a regra no Brasil, que é a liberdade. Forte abraço e até o próximo bloco.